Como vidente, como sensitivo, vejo nele um homem bom e a linha dele é para ficar até o final. É para ficar até o final? É para ficar até o final. Eu não estou vendo, pelo menos nesse momento, ele caindo. Só que assim, ele, é muito difícil dele segurar isso, essa confusão toda. Ritmo de confusão. Isso me preocupa, mas enfim, na análise dele, não há problema em falar isso, eu estive com ele. Eu vi, a gente viu, mostrou a imagem aqui. Diversas vezes. É uma pessoa do bem. Você estava me dizendo que você viu que ele tomaria posse. Sim, eu estive com ele antes dele assumir a presidência. Eu estive com ele em Brasília, tive ele, o deputado Laudívio Carvalho, que é um grande amigo do Partido de Solidariedade, enfim. Tem muita gente do bem lá em Brasília também. Como é que você vê isso? Isso é uma curiosidade das pessoas. Ele vai até o final. Ele vai até o final. Vai. O Temer não vai cair, não. As Como pessoas que estão falando que ele vai cair, não vai. que vai cair, não. Ó, a tendência dele é ficar até o final. Mas o problema é esse monte de confusão que vai ter muita confusão. Falando francamente para você, ele pegou o país completamente quebrado. Quando eu tive com ele desejando sorte, falando, enfim, eu falei, você vai ter muita luta, presidente. Força aí. Força aí. Ele falou, gente que diz, e aí eu falo isso pra você, tem muita gente que fala, eu ouvi isso nesse fim de semana eu ouvi isso, quando eu vi o pessoal colocando os adesivos na manifestação lá na Avenida Paulista, né? O pessoal pegou o post-it lá, Força Moro, com a hashtag e tal, e aí eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, esse cara vai ser presidente do Brasil. Eu ouvi isso, muita gente falando isso, esse cara devia ser presidente do Brasil. Será que ele seria candidato? Será que ele não seria candidato? Será que ele poderia ser o presidente do Brasil? O que poderia acontecer com o Sérgio Moro? Daqui a pouco o Rodrigo vai falar, mas especificamente sobre Lava Jato. Porque Lava Jato, e aí eu te dou, isso é uma opinião minha de quem gosta muito de política, é absolutamente um divisor de águas na história do Brasil. Então, ela tinha que acontecer e... E todos os críticos que podem falar algo, aqui houve um exagero, mas se não tivesse ela, a gente não mudava esse país. Então, mas o que acontece com a Lava Jato? Vamos começar do início. O incrível juiz Sérgio Moro, que merece todos os nossos aplausos, ele esteve em Brasília, não sei se vocês sabem, para uma audiência em alguma coisa ligada ao combate à corrupção. Ele foi palestrar lá, foi até convite do deputado lá de Minas Gerais, o Laudívio Carvalho, que o convidou, ele foi. Eu estava na plateia e percebi a aura desse homem. Pode falar? Pode. É uma pessoa da melhor vibração, esse juiz. Uma pessoa da maior vibração. É uma pessoa que ele estava escrito na história do Brasil que ele viria para mudar tudo. Mas para aí. Eu passo mal, velho. Para, velho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu passo mal. Aí o que você vai falar para agora que você vai falar dele. Vou guardar o Sérgio Moro mais um pouquinho aqui. Já entendi o que ele é, já vi como você o sentiu, então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Sérgio Moro. Ele veio para comandar essa limpeza. Isso. Pelo amor de Deus, velho. Esse cara é otário, velho. Aldo, na tua avaliação, essa agenda de reação dos políticos à Lava Jato, a agenda da anistia ao Caixa 2, a agenda de rever a prisão na segunda instância e outros itens dessa pauta que estão tramitando por aí, você vê chance de sucesso ou você acha que vai haver, como houve no caso da PEC 37, uma reação que vai abortar isso? Eu acho que é difícil de prever exatamente pelas circunstâncias do jogo político que está em curso. Veja o seguinte, como é que você transforma um sistema político que é um acordo nacional que ele precisa ser transformado? Existem duas grandes formas. Ou existe uma convulsão, uma revolução e subsequentemente uma constituinte refundadora, ou você faz processualmente, por reformas. O sistema vinha sendo reformado. Por exemplo, o Instituto da Delação Premiada é recente, a lei da criminalização da pessoa jurídica é recente, então vinham ocorrendo avanços. No entanto, todo esse processo ele sofreu um curto-circuito pela crise política que se desencadeou.
E nesse sentido, eu concordo plenamente com o professor, no sentido, o professor Romano, no seguinte sentido, quer dizer, tem o poder judiciário, e aí inclusive os procuradores, eles têm que se ater a duas questões, aos fatos e à lei. Quando você cria a lei em movimento, que era uma coisa que os nazistas faziam muito bem, quer dizer, eles não tinham uma lei fixa, mas faziam do próprio movimento a lei, que é o que o juiz Moro e os procuradores fazem, e nesse sentido eles vão... Desculpa, Aldo, eu preciso fazer uma ponderação aqui. Eu acho que em que momento isso teria acontecido? Lei em movimento, porque não há evidência disso. Outra coisa, a gente está mencionando bastante o juiz Moro aqui. Eu acho que era... É uma pessoa da melhor vibração, esse juiz. Ele é uma... Moro é o expoente desse processo, mas o judiciário como um todo ele está contaminado. Por quê? Porque se diz que a lei é feita em cima dos fatos, e isso cria um estado de exceção. Quer dizer, que é esse processo violento de judicialização. Então, esse é o judiciário, ele está contaminado politicamente como um todo, e o juiz Moro é a maior expressão dessa contaminação. Esse que é o fato. Te dou um exemplo, já que você me contestou. Por exemplo, a condução coercitiva. A lei prevê exatamente o contrário. Então, há uma criação de lei em cima dos fatos, violando a lei e a Constituição, e a criação da lei em movimento. Quando nós fazemos isso, eu concordo com as teses do Agamben e de outros, que nós criamos um estado de exceção permanente. E esse, a rigor, não é um problema apenas brasileiro, é um problema que eu acho que ele é mais generalizado. E, nesse sentido, eu sustento a tese de que há uma desorganização do sistema republicano. E essa desorganização do sistema republicano no Brasil, ela é muito mais violenta exatamente porque nós temos um sistema de crise em curso que cada ator faz o que quer ao arrepio da lei. E nesse sentido, vejo o seguinte, quer dizer, me parece que essa exorbitância do poder judiciário e dos procuradores, ela vai surtir o efeito contrário. A reação do sistema político, mais dia, menos dia, ela vai se fazer sentir, porque eles têm a prerrogativa de fazer a lei. E, infelizmente, quer dizer, uma coisa que nós poderíamos produzir um avanço num caminho que já estava avançando, ele pode se transformar num grande retrocesso.